Fala pessoal, muito boa noite a vocês aí que estão na aula extra do Instituto dos Magistrados do Nordeste. Meu nome é Johannes, sou coordenador acadêmico e nós temos hoje uma aula extra com o professor Luiz Carlos. Professor Luiz Carlos, fica que o senhor entrou aqui na chamada, eu vou colocar aqui o senhor para participar, tá certo? Vamos lá. Cadê? Deixa eu aguardar o doutor Luiz Carlos entrar. Deixa eu tentar, por favor, doutor. Só um instante. Muito boa noite, professor Johannes. Me Entrou. ouve? Agora entrou, perfeito. Ótimo. Professor, professor Luiz Carlos, muito Boa boa noite, noite. professor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, muito boa noite. Sejam entrando aí, Jefferson, Alisson. Muito boa noite, gente. Estamos aqui na nossa aula extra, que é uma live semanal que o Instituto dos Magistrados do Nordeste ele promove todas as quintas às 18 horas e 17 minutos. É o melhor programa jurídico do horário um pouco antes do café da noite, né? Do jantar. Então, você que está conosco aqui, Jefferson, boa noite, André. Sejam muito bem-vindos na nossa aula extra. Hoje estamos com professor excepcional, juiz de direito do Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Carlos Viana de Figueiredo. Ele é nosso professor da pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal do Instituto dos Magistrados do Nordeste. Ele vai trazer uma abordagem hoje fantástica, gente, falando um pouco sobre processos tecnológicos, tecnologia, envolvendo aí direito penal e processual penal. Então, hoje é um tema imperdível. Você que está pretendendo aprender um pouco mais com o professor, essa é a hora. Até porque, ao final da aula do professor, nós oportunizamos os alunos a tirarem dúvidas aqui na nossa live. Então, sejam muito bem-vindos. Professor, só um minutinho para a gente falar aqui o nome dos alunos que estão entrando. André Cordeiro, Jefferson, Edivaldo, Marcos Mesquita, professor Renato Fázio, advogado concurseiro. Advogado concurseiro está em todas as lives. Obrigado aí, viu, gente? Luna Silva, Reginaldo Pedrosa, Rafael Freitas, Enéas Oliveira Rocha, professor Renato Fázio, nossa equipe, professor, também está toda aqui. Alisson Pontes, um grande abraço, Alisson. Alisson é a pessoa que faz as nossas artes. Essa nossa última arte ficou muito bonita. Até porque estava a sua foto lá, do professor? Ficou bem melhor, né? Deu uma melhorada ali naquela arte ali, boa. Então, professor Renato, obrigado. Além disso, gente, é importante a gente esclarecer aqui que essa aula é uma aula curta. Vai ser apenas entre 20 a 30 minutos. O professor fica à vontade para poder ele falar sobre o tema que foi proposto na aula de hoje. E aí, depois ele oportuniza vocês a tirarem eventuais dúvidas. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. E agora eu gostaria de deixar com o nosso professor, nosso artista de hoje, Dr. Luiz Carlos. Mais uma vez, é um imenso prazer ter o senhor aqui na nossa live e poder me comunicar com o senhor. Um abraço e boa aula, Ô, professor. amigo, muito obrigado pelas carinhosas e elogiosas palavras. Não sei se as mereço, mas agradeço penhoradamente. Não posso deixar de cumprimentar meu amigo, professor Renato Fázio, que por tantos anos dividimos disciplinas nos mesmos cursos e que tem um carinho especial. Cumprimento também todos os alunos que estão participando ao vivo e os que assistirão a posteriori. Bom, aqui será uma abordagem mais perfunctória. Esse tema ele merece muita atenção, merece muitas reflexões e eu tenho pesquisado, tenho acompanhado de perto todas as
situações e processos de grande repercussão que envolvem o uso da tecnologia, os avanços tecnológicos a serviço da persecução penal. Já escrevi sobre isso, já palestrei sobre isso, e é um tema que eu tenho muita simpatia, professor Ioannis. A história da humanidade é intrinsecamente ligada à tecnologia. O uso da tecnologia e o avanço da tecnologia, seja na tecnologia mais prosaica, o fogo, a roda, quanto agora o uso dos aparelhos de smartphone, no qual nós estamos utilizando agora para realizarmos essa live. Então, se está umbilicalmente e intrinsecamente ligada à história da humanidade, é evidentemente que está ligada à arte, ligada à economia, ligada à política, a todos os vieses, dimensões e vertentes do viver do homem. E, infelizmente, ou felizmente, está sendo associada também o desvelar, o apurar, o descobrir as circunstâncias que envolvem as práticas criminosas. O crime, a conduta delictiva, seja ela crime ou contravenção, faz parte da humanidade. O bicho homem é um bicho que comete crime. Ele mata por prazer, ele mata por satisfazer suas necessidades mais obtusas e escuras. Ele estupra, ele engana, ele subtrai, coisa que a gente não vê nas outras espécies animais. O homem faz, infelizmente, por prazer, para satisfazer as suas necessidades mais obtusas e escuras. Bom, durante muito tempo, professor, o processo penal, e ainda ocorre, ele foi e ainda é muito lastreado na prova deponencial, na prova oral. Entenda-se como prova todo elemento direcionado à formação da convicção do jogador. Então, nós temos uma miríade de provas, que são consideradas provas lícitas, aquelas que estão previstas em lei, bem como as moralmente legítimas. O que acontece na prática é que a prova oral ela é tradicionalmente muito utilizada. É a palavra da testemunha, é a palavra da vítima, é a palavra do réu. E nós sabemos que esta prova, não obstante a importância que ela tem para desvendar as circunstâncias que circundam a prática delitiva, ela está sujeita a muitos questionamentos. Primeiro, a possibilidade da pessoa produzir falsas memórias, de propositalmente desalinhar os fatos, cometendo crime de falso testemunho, de não se recordar dos fatos. Hoje, é muito comum, por exemplo, em processos que apuram crime de tráfico de drogas, professor, você ter basicamente a palavra dos policiais que foram responsáveis pela prisão em flagrante, por exemplo, e a palavra do réu. Isso viabiliza eventual condenação? Viabiliza. É uma boa prova? É uma boa prova. Mas é a melhor prova? Aí não. Veja. O uso das ferramentas tecnológicas, a prova técnica, ela tem um grau de acuracidade muito maior. Dá um grau de certeza para o julgador
que o tranquiliza para proferir a melhor sentença. E a melhor sentença é a sentença mais justa. Quando, até bem pouco tempo atrás, professor, se falava em uso de tecnologia, a coisa mais avançada que se tinha, até bem pouco tempo atrás, era a quebra de sigilo de dados telefônicos, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, a interceptação telefônica. Não podemos nos olvidar que a lei de interceptação telefônica e telemática é de 1996, a lei 9296. E também é uma boa prova. É muito comum que a polícia judiciária consiga exercer o seu papel de descobrir a autoria, materialidade, circunstâncias do crime, sobretudo naquelas situações de organização criminosa ou situações em que há um mandante e ele está intramuros. Isso é um absurdo, né? Mas é a realidade brasileira. Uma pessoa envolvida em prática delitiva intramuros dentro da unidade prisional, dando comando lá para que os de fora executem. Mas essa tecnologia, ela apoia muito o processo criminal. Então veja o que eu já falei na prova testemunhal, na prova da palavra da vítima, no próprio interrogatório, na interceptação telefônica, telemática, na quebra de sigilo bancário, na quebra de sigilo fiscal. Mas o que eu estou a falar aqui, professor Ioannis, é um plus, é um outro degrau. Hoje, a tecnologia permite muito mais. Vamos lá. É isso que eu quero abordar. O que é que nós temos como realidade? Não é, preste atenção, não é Minority Report, não é filme de ficção científica, é realidade objetiva, dado da realidade. Recentemente, no recurso extraordinário 130/1250, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso relativo a Google. E o caso é exatamente de Marielle Franco. No primeiro grau, e essas decisões elas foram confirmadas pelo senhor, né? Tanto no Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro quanto no STJ, em que foi concedida uma ordem para o acesso integral e indiscriminado de pessoas que passaram numa determinada localidade e consultaram o nome vereadora Marielle Franco, Casa das Pretas. Ou seja, nós temos um Big Data e foi possível apurar dentro de smartphones, identificando IP, o conteúdo integral das pessoas que fizeram essas consultas. Isso é um degrau a mais. Para não dizer o desfecho, a ministra relatora, ela dava provimento ao recurso extraordinário no caminho de que esse acesso indiscriminado ele violaria a intimidade das pessoas que tiveram seus aparelhos devassados, mas após o ministro Alexandre de Moraes, em voto de vista, apresentar tese divergente, que foi acompanhado também pelos outros ministros, venceu a tese de que não violaria, que era possível, sobretudo nesse caso de repercussão internacional, de um crime tão sério quanto foi esse de homicídio da falecida vereadora Marielle Franco. Nós temos também a possibilidade de uso de bodycams. Se discute muito isso. É assunto em tela. Se os policiais podem ou não gravar
a ocorrência. Isso é uma coisa polêmica. Há quem defenda que isso não aumenta os registros de eventuais excessos e abusos. Outros argumentam de que é válido, porque o policial se protege e quebra o argumento também de flagrante forjado. Nós temos o reconhecimento facial. Esse caso do reconhecimento facial aqui no Brasil, ele é muito interessante. No carnaval deste ano aqui em Recife, já foi utilizado o reconhecimento facial, resultando no cumprimento de um mandado de prisão. Em Salvador, no circuito Barra Ondina, o governo do estado da Bahia montou uma estrutura de reconhecimento facial. E o interessante foi que identificou o indivíduo completamente fantasiado. Ele estava fantasiado com peruca, com vestido, com todo brilhoso. E a câmera, ela identificou como um daqueles que tinham mandado de prisão pendente. Há quem também critique o uso do reconhecimento facial. Claro que há. Há quem diga que a nossa tecnologia ela é avançada, mas não tão avançada, e ela é passível também de enganos, porque o algoritmo ele trabalha com fórmulas prontas, distância de olho, a protuberância do nariz para a boca, e ele poderia também se enganar. Mas o assunto, o uso da tecnologia que hoje mais me chama a atenção, porque, veja, eu já falei do geofencing, foi esse caso aqui de Marielle Franco, que é o cercar, delimitar uma determinada área para identificar geolocalização e também acesso de aparelhos. Essa tecnologia é fantástica, já é utilizada aqui pela Polícia de Pernambuco, viu? Em muitos casos. É possível rastrear o celular do indivíduo por sinal do 4G, do 5G, de saber onde é que ele está, do saber do percurso que ele utilizou. Isso já é utilizado na Polícia de Pernambuco. Mas os casos que mais me chamam a atenção estão relacionados a IoT, Internet of Things, a internet das coisas. Na Inglaterra, um caso muito famoso, tem documentários no YouTube sobre isso, que é o do Mark Fellows. As pessoas depois, quando encerrar essa live aqui, procurarem esse caso muito interessante, o Iceman, o Homem de Gelo. E esse cara, ele já era envolvido em práticas delitivas e era suspeito de ter sido um assassino de aluguel. Mas a polícia não conseguia colocá-lo na cena do crime. Não conseguia colocá-lo na cena do crime de modo algum. Ele teria sido contratado para executar um membro de uma gangue rival, mas ninguém conseguia casar a informação. Não tinha prova testemunhal que desse conta. E aí, a polícia, investigando o professor Johannes, achou uma foto dele na internet, que ele estava usando um Garmin, igual a esse aqui. Ó. Ele era corredor. Estava usando um Garmin. E aí, através do acesso da base de dados do Garmin, foi possível fazer o tracking dele, o rastreio dele. E identificaram que, de fato, ele tinha passado na frente da casa do alvo. Esse crime é muito interessante. Eu recomendo depois. Tem vários documentários no YouTube. Um outro fato interessante que envolve a internet das coisas diz respeito a uma moça que foi assassinada e ela utilizava um Fitbit. É um aparelho parecido com um smartwatch, mas ele apenas faz a contagem de passos. Ele é um gadget de uma funcionalidade mais reduzida. E ele mede o batimento cardíaco. E quando foram analisar os dados, esses metadados do Fitbit, descobriram
exatamente naquele interregno, naquele intervalo de tempo em que o suspeito esteve presencialmente com ela, o batimento cardíaco dela acelerou e caiu. Foi no momento em que ela foi assassinada. Hoje se discute também a possibilidade de acessar os dados dos aparelhos da Amazon que hospedam a Alexa. Eu falei em Alexa, ela daqui a pouco vai responder aqui, porque eu tenho um Echo Dot aqui na minha frente. Então, a Amazon, inclusive, foi obrigada a... No primeiro momento, disse que não iria conseguir captar nada, era um assassinato, e, em tese, a Alexa poderia ter captado esses diálogos que foram travados entre vítima e autor. No primeiro momento, a Amazon disse que o gadget, ele só responde quando a gente dá o comando, a gente fala o nome Alexa e dá um comando, mas depois eles foram obrigados a reconhecer que o aparelho O que eu quero dizer é que nesta sociedade tecnológica que nós estamos vivendo, nós estamos imersos, perceba que nós abrimos mão da nossa privacidade quando compramos um iPhone e a gente vai baixar um aplicativo, tem lá, termo de uso e condições, a gente passa, não quer nem ler e já bota aceitar, mas a gente está abrindo, sim, parcela da nossa privacidade. Talvez não abra mão da intimidade, mas da privacidade, sim. Então, a gente vivendo num mundo como esse, tudo que está interligado e que está interconectado pode ser analisado e vai ter uma acuracidade e uma precisão muito grande. Hoje, há geladeiras inteligentes. Tem até um artigo muito interessante na internet que diz que no futuro a geladeira pode ser sua testemunha. Porque você pode, de repente, ingressar numa determinada casa ou até mesmo no seu lar, e aí o seu celular sincronizar com a geladeira, que vai sincronizar com o relógio, que vai sincronizar com o aparelho da Alexa e vai dizer que você estava ali naquele dia. Então ela pode ser uma grande testemunha sua, pode ser um grande álibi. O grande desafio é que nós ainda estamos engatinhando e aprendendo como conviver, porque evidentemente que isso desperta outras reflexões. Será que nós vamos viver num estado policialesco? Será que nós vamos viver no mundo que George Orwell escreveu no livro 1984? O grande irmão olhando o tempo todo para todos nós? Como fazer o tratamento destes dados? E como descartar esses dados? Então, evidentemente que, como tudo está acontecendo muito rápido, a produção legislativa ainda não vem acompanhando. O que nós temos aí é a LGPD, mas quem sabe no futuro uma LGPD penal para tratar exatamente desses dados, da proteção dos dados, do tratamento dos dados, dos descartes desses dados. Isso é uma coisa preocupante. Esses dados que são captados, eles ficam armazenados por quanto tempo é a quem e para ser utilizado até quando? São desafios que nós estamos começando a enfrentar. Mas eu não tenho dúvida, professor Johannes, não tenho dúvida de que são ferramentas muito poderosas no combate ao crime. Das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil possui 17. Nós temos 10% de elucidação de homicídio só em inquérito policial. Nós temos uma das maiores taxas de feminicídio no mundo. Nós temos uma taxa enorme de crimes virtuais, compartilhamento de pornografia infantil, sextortion, que é a extorsão utilizando
ameaças de revelação de imagens íntimas. E a partir dessa maneira nova de se investigar com o uso de tecnologia, com análise de metadados, com geolocalização, com reconhecimento facial, com bodycam, com infiltração policial virtual, nós poderemos melhorar esses índices de elucidação de crimes, termos uma justiça penal mais efetiva e extreme de dúvidas. A sociedade não quer condenar por condenar. A sociedade não quer condenar inocentes. Usar tecnologia, usar dados rígidos, com cadeia de custódia digital, dá inclusive muito mais segurança para o próprio advogado, dá segurança para o Ministério Público e dá segurança para o julgador. Com essas considerações, eu encerro aqui as minhas breves palavras, professor Iohannes, e me coloco à disposição de todos os alunos que estão assistindo essa live e assistirão, porque acredito que ela ficará gravada, para mandarem perguntas, se for o caso, pode mandar pergunta aí no direct, que a gente responde. Professor Luiz Carlos, muito obrigado. Agradeço ao senhor, em nome do Desembargador Demócrito, sua disponibilidade para fazer essa aula extra conosco aqui. Um bate-papo de 20 minutos, 30 no máximo. Mas eu queria oportunizar a todos aqueles que estão aí do outro lado, se quiserem tirar dúvidas, perguntar ou fazer qualquer tipo de comentário, esse talvez é o momento. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui a Rafael, Augusto, Eduardo Costa, Everton, Luciana Guimarães, José Vilmar, doutora Aline Santana, que aliás lhe cumprimentou aqui, professor, meu mestre querido Luiz Carlos, Rebeca Menezes, reverendo Elândio, Expedito Filho, José Niceto, acho que é isso. LF Cunha, Juliana Baires, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Isso aqui é a aula extra, tá, gente? O aula extra, na verdade, são lives semanais que o IMN promove com um professor para que ele traga ali orientações práticas, insights práticos do dia a dia sobre o tema escolhido. Marcos Mesquita, nosso aluno da pós, professor, está perguntando, professor, o sniper pode ser utilizado como ferramenta de prova no processo criminal? O SNIPER é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e de Recuperação de Ativos. Ele é uma solução tecnológica que faz parte do programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça. Ele permite, inclusive, a investigação patrimonial, seja por servidores, magistrados e de todos os tribunais que estão integrados numa plataforma chamada PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário. É um sistema que é novo, os magistrados e magistradas ainda estão, digamos assim, se amoldando a sua utilização. Tem sido muito utilizado no âmbito do processo civil, sobretudo para constrição patrimonial, mas é evidente que consultas no SNIPER, sobretudo para viabilizar o rastreio desse patrimônio, ele pode sim ser aproveitado. O que acontece é que no âmbito criminal, eu não sei quem fez essa pergunta, no âmbito criminal, a análise de movimentações financeiras irregulares, ilícitas, ela é muito mais acurada do que o próprio SNIPER, viu? O COAF faz esse monitoramento de perto e o COAF ele tem as chamadas unidades de investigação financeira. E essas unidades de investigação financeira emitem os chamados RIFs, os relatórios de investigação financeira. Então, qualquer movimentação
operação suspeita, isso já dispara um alerta. A gente tem que lembrar que existem algumas entidades que elas têm a obrigação de informarem as suas movimentações financeiras, de seguro, joalheria, casa de câmbio. E isso tem sido muito aproveitado, sobretudo pela Polícia Judiciária. Em Pernambuco tem os melhores laboratórios do país, laboratório de investigação financeira, com delegados competentíssimos, aqui é o doutor Fernando Lapenda, são advogados extremamente delegados, melhor dizendo, extremamente qualificados, que fazem essa análise, estudam isso, ministram aulas, inclusive, para outros delegados da federação. Então, há toda uma expertise em relação a isso. Por exemplo, depósitos financeiros fracionados, para não dar um alerta de 50 mil reais, faz 50 depósitos de R$1.000. O pessoal pega, viu? Essas operações financeiras de criptomoedas já tem como rastrear e fazem um rastreio muito bem feito. Nós estamos envolvidos em polêmicas aí em relação às bets, às casas de bet, e há algumas dessas que fazem operações bem complicadas de pegar o dinheiro, mandar o dinheiro para o exterior, depois o dinheiro volta diluído na conta de um monte de pessoas. Então, há uma expertise na investigação e na apuração desses dados, que eu posso dizer, muito mais sofisticada do que a utilização do sistema Sniper. Perfeito, obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta ao professor Luiz Carlos? Já estamos encerrando a nossa aula extra, mas aí, se tiver alguém ainda que queira fazer alguma pergunta, por enquanto eu vou agradecendo aqui a entrada agora de Bianca, ATF Cursos, Maria Silva, Maranhão, Ana Torres, Priscila Rosa. Priscila Rosa, aliás, professor, deixou uma menção aqui para o senhor, bateu palmas aqui para a sua aula e realmente uma excepcional aula. Alguém mais, pessoal? Professor, acho que já é suficiente. Gostaria de agradecer ao senhor a disponibilidade, sei do seu tempo aí corrido. Acredito que o senhor esteja ainda no tribunal. E, pois bem, obrigado, Marcos. Obrigado a todos, professor. Nos encontraremos próximo dia 12, de forma presencial, no Instituto dos Magistrados do Nordeste. O professor Luiz Carlos vai dar continuidade ao módulo que ele tem dado lá no Instituto em processo penal, não é isso, professor? Vai com o assunto de procedimentos penais, na próxima vez. Perfeito. A todos e a cada um, uma boa noite. Professor, mais uma vez, obrigado e até a próxima. E os que assistirão. Até mais, gente.